Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 30 de outubro. Mais acessibilidade nos julgamentos é o que pretende o Conselho Nacional de Justiça, que aprovou o ato normativo para estabelecer diretrizes e procedimentos referentes ao tratamento de acusados, réus, condenados, presos e adolescentes em conflito com a lei que tenham deficiência auditiva ou visual. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Por causa da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco proíbe eventos em campanhas políticas que provoquem aglomeração. Campanha do Tribunal Superior Eleitoral quer incentivar a participação das mulheres na política. E ainda, morre aos 95 anos Paulo Bonavides, um dos constitucionalistas mais respeitados do país. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação que estabelece como devem ser os procedimentos em julgamentos de pessoas com deficiência. As normas devem ser aplicadas a todas as pessoas com deficiência no âmbito da justiça criminal e também da infância, incluindo réus, condenados, presos e adolescentes em conflito com a lei. A recomendação foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Entre os principais pontos estão a garantia da presença de intérprete de Libras em todas as etapas do processo, acompanhamento de um atendente pessoal e alguém da confiança da pessoa com deficiência, prioridade na tramitação do processo penal, aquisição pelos tribunais de equipamentos para legendas, audiodescrição e impressão em braille. A recomendação do CNJ também torna válida a autodeclaração para o reconhecimento da deficiência auditiva e visual. Prevê ainda a realização de parcerias entre tribunais e escolas da magistratura, instituições de ensino superior ou organizações especializadas, visando a qualificação de juízes e servidores no campo da acessibilidade. Por causa do aumento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, em Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado proibiu atos de campanhas políticas que provoquem aglomeração. Durante os 2 turnos das eleições estão suspensos, por exemplo, comícios, passeatas e bandeiraços nos 184 municípios pernambucanos. Arrecadações de recursos eleitorais em grupo também estão proibidas. Quem descumprir as regras comete crime de desobediência. A resolução foi aprovada por 6-0 pelo TRE de Pernambuco. Segundo o tribunal, as medidas são para evitar a chamada segunda onda da Covid-19. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido da Câmara de Vereadores de Marajá do Sena, no Maranhão, para suspender a decisão do Tribunal de Justiça sobre as contas do município referentes a 2009 e 2010. Os vereadores reprovaram a prestação de contas do ex-prefeito Manuel Edivan Oliveira da Costa. Citando irregularidades nessa decisão, o Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu os efeitos do decreto legislativo que desaprovou as contas. No pedido de suspensão encaminhado ao STJ, a Câmara de Vereadores alegou que a decisão do Tribunal Estadual viola a competência constitucional dada ao Poder Legislativo Municipal, causando lesão à ordem pública administrativa. Segundo o ministro Humberto Martins, os argumentos da Câmara de Marajá do Sena em favor da suspensão da liminar abordam questões eminentemente jurídicas, o que inviabiliza o pedido. De acordo com o presidente do STJ, o pedido de suspensão não é um instrumento adequado para se verificar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, ainda que na hipótese de o magistrado ter sido induzido em erro, como sugere a Câmara. Com isso, a decisão que suspendeu a rejeição de contas foi mantida. O TSE publicou uma portaria que padroniza a apresentação das listas de apoio à criação de partidos, permitindo assim a digitalização dos documentos. A portaria foi assinada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. A medida padroniza a apresentação das listas ou fichas individuais de apoio à criação de partidos,
permitindo que os documentos sejam digitalizados via processo judicial eletrônico, o PJE. Os cartórios eleitorais são os responsáveis pela validação das assinaturas. Essa regra vale durante o período de plantão extraordinário do TSE por conta da pandemia. Os documentos físicos relacionados ao apoiamento devem ficar sob a guarda dos credenciados responsáveis até que a Justiça Eleitoral determine a entrega nos cartórios. Isso deve acontecer só após o fim das restrições sanitárias relacionadas ao Covid-19. A normativa ainda destaca que o representante do partido deverá entregar os documentos originais sempre que for intimado, respeitando o prazo fixado pelo juiz eleitoral. Vale lembrar que a entrega das fichas via PJE não exclui a exigência do lançamento dos dados no sistema de apoiamento ao partido à informação. E começou hoje a campanha do Tribunal Superior Eleitoral Mais Mulheres na Política. A atriz Camila Pitanga, embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, dá voz à mensagem sobre a importância de ampliar o espaço feminino na política. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. A mensagem é clara e é também o slogan da campanha que começou a ser veiculada em rede nacional. A iniciativa é do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar a participação feminina na política. Afinal, o Brasil ainda está longe de apresentar equidade entre homens e mulheres no ambiente político. Para você ter uma visão mais ampla dessa realidade, apenas 33% dos mais de 550 mil candidatos às eleições municipais deste ano são mulheres. Além de Camila Pitanga, que é atriz, embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, também participam da campanha a empreendedora social e fundadora do Plano Feminino Vivi Duarte, a executiva de tecnologia da informação e fundadora do movimento Black Money, Nina Silva, a cantora, atriz e mulher trans, Tyler Antunes, e a ativista e líder indígena, Para Poti. Dedicação, perseverança. Chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. E veja no próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a primeira corte brasileira a implantar o juízo 100% digital. A gente mostra os detalhes já já. A Constituição Federal de 1988 garante, dentre inúmeros direitos, os chamados direitos sociais, que buscam melhorar a condição de vida do cidadão, como o acesso à educação de forma gratuita nas instituições oficiais do Estado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a primeira corte brasileira a implantar o juízo 100% digital. O projeto é uma das prioridades anunciadas na gestão do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. A medida permite que audiências e sessões sejam feitas por videoconferência. A resolução que autoriza o juízo 100% digital foi aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça neste mês, por unanimidade. É a possibilidade do cidadão ter na palma da sua mão a justiça, a prestação da jurisdição num simples toque do celular. Por que isso? Porque a gente possibilita que você não mais precise se deslocar com a resolução 345 até o prédio do fórum para que possa exercer o seu direito a uma ação no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a primeira corte brasileira a implantar a medida. 13 unidades jurisdicionais no estado já estão prontas para o atendimento remoto. Com o juízo 100% digital, os serviços jurídicos e andamento de ações poderão ser feitos por telefone, e-mail, videochamada e aplicativos. Também podem ser feitas pela internet sessões de julgamento, audiências, mediação e conciliação de conflitos.
e tudo com valor jurídico igual aos realizados presencialmente. Mas o processo só tramita dessa forma se todas as partes envolvidas concordarem. O juízo 100% digital é uma das prioridades anunciadas na gestão do presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux. Atende ainda o Código de Processo Civil, que prevê a tramitação de processos eletrônicos. Com a implantação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o CNJ irá avaliar eventuais necessidades de melhoria e a possibilidade de expansão do projeto para outros tribunais do Brasil. A transformação digital é uma realidade no meio jurídico. Foi ela que permitiu ao judiciário funcionar de modo pleno durante a pandemia. E ela é que está permitindo maior ganho de celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. A Justiça negou o recurso da Fundação Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para manter o processo de seleção do vestibular 2020. A decisão seguiu o entendimento do Ministério Público Federal, que apontou ausência de critério específico na aprovação dos candidatos. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o vestibular da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, depois de descobrir que, para serem aprovados, os candidatos às aulas à distância só tiveram que fazer uma redação online utilizando computadores particulares. As provas aconteceram entre os dias 12 e 13 de setembro. As vagas eram para os cursos à distância de licenciatura em Letras, Filosofia, História e Matemática, oferecidas no programa Universidade Aberta do Brasil. O MPF pediu a suspensão do vestibular com o argumento de que o método utilizado não é seguro contra fraudes. Inclusive, nem é possível saber se foi o próprio estudante quem fez a prova. Em primeira instância, a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público, mas a universidade recorreu. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também seguiu o entendimento do MPF e suspendeu o processo seletivo. O Tribunal Superior do Trabalho negou um recurso que pedia penhora dos proventos de aposentadoria de um ex-sócio de empreiteira que devia verbas trabalhistas a um pedreiro. O entendimento é que o homem poderia ter a subsistência comprometida, já que ele tem 75 anos e recebe somente um salário mínimo de benefício. A Seção 2 de Dissídios Individuais negou o recurso de um pedreiro de São Paulo. O profissional pedia à Justiça do Trabalho a penhora dos proventos de aposentadoria de um ex-sócio de empreiteira que lhe devia verbas trabalhistas. Em primeiro grau, havia sido determinada a penhora de 50% dos ganhos líquidos do aposentado sobre o valor recebido da Previdência Social. Mas o ex-sócio apresentou mandado de segurança ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. O aposentado disse que o valor recebido por ele era suficiente para mantê-lo apenas minimamente. Enfatizou também que já estava em idade avançada. Por isso, o TRT concedeu a segurança e suspendeu a penhora. Em recurso ao TST, o pedreiro sustentou que esperava a satisfação do crédito desde 2006 e que a demora comprometia a sobrevivência da família dele. No entanto, o relator na SDI2, ministro Evandro Valadão, manteve a decisão do regional. O ministro lembrou que, apesar de o TST considerar possível a penhora de vencimentos para a quitação de débitos trabalhistas a partir da vigência do novo CPC, o caso do aposentado apresentava particularidades em relação aos demais em que se aplicou esse entendimento. Diante dessa peculiaridade, uma pessoa idosa, e diante do valor recebido por ele, que é um salário mínimo, que a própria Constituição entende que é o valor capaz de atender às necessidades mínimas, vitais de uma pessoa, de que esse valor não poderia ser penhorado. O ministro observou ainda que o executado se encontra impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho para complementar a renda. Por isso, ficou mantida a decisão do TRT, que havia negado a penhora de proventos do aposentado. A decisão foi unânime. Você sabe a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? Os nomes são parecidos e muita gente pensa que são a mesma coisa, mas a importunação sexual é ainda mais grave.
O trajeto no transporte coletivo até o trabalho deveria ser uma atividade normal do cotidiano. Mas muitas mulheres passam por situações constrangedoras no deslocamento de ônibus ou trem, por exemplo. Isso porque alguns homens se aproveitam da situação de aglomeração para cometerem atos libidinosos. Só que apenas um toque sem o consentimento da vítima pode ser considerado crime. O crime de importunação sexual é recente. Ele foi introduzido no Código Penal em 2018 para suprir uma lacuna que existia no nosso ordenamento jurídico, para alguns casos em que havia dificuldade de enquadramento penal, como, por exemplo, os casos que ocorreram e foram bastante noticiados nos transportes coletivos. Para esse crime, a conduta é praticar algum ato libidinoso sem a permissão da vítima, praticar contra essa vítima um ato libidinoso sem a permissão dela, tá? E a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Ela se difere do estupro porque não apresenta violência física e do assédio porque não há relação hierárquica ou de subordinação. Já o assédio sexual, ele foi introduzido em 2001 no Código Penal e ele é um tipo de crime que ocorre quando alguém, usando da sua posição de hierarquia, o seu cargo, a sua função, a sua ascensão em relação à vítima, utiliza disso para constrangê-la a obter uma vantagem, um favorecimento sexual. A magistrada explica as diferenças entre os crimes que podem ser cometidos contra as mulheres e esclarece por que a importunação sexual é considerada ainda mais grave que o assédio. No assédio sexual tem que haver essa relação de trabalho, como eu disse, e existe um constrangimento, né? Uma intimidação, uma certa coação, né, da vítima para que ela ceda a esse desejo sexual dessa pessoa com ascendência. Já na importunação sexual, não exige essa relação laboral, mas exige que haja a prática de um ato libidinoso. Então, vejam que exigindo a prática do ato libidinoso. Nos últimos tempos, movimentos sociais, geralmente ligados a causas feministas, buscam a mudança de comportamento, especialmente dos homens, em relação à abordagem sem consentimento. Para coibir este tipo de comportamento e reeducar a sociedade, a denúncia é fundamental. Qualquer pessoa que presenciar ou for vítima de importunação sexual, assédio ou estupro pode denunciar pelo telefone 180 na rede de atendimento à mulher em situação de violência. A seguir, as informações sobre a morte de Paulo Bonavides, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Voltamos já. Constituição tem a ver com liberdade. É uma garantia do cidadão em face do Estado. Por isso, é a lei mais importante do país. Todas as demais leis, sejam federais, estaduais ou municipais, devem obediência à Constituição. Precisamos conhecer bem a nossa Constituição. Quem não paga pensão alimentícia pode ficar em prisão domiciliar. E se o devedor também for privado de alguns serviços, como internet, telefone e TV a cabo? Há quem defenda que esses cortes acabariam forçando o pagamento da dívida. Durante a pandemia, a Lei 14.010 de 2020 determinou que a prisão de devedores de pensão alimentícia seja convertida em prisão domiciliar. Para tentar forçar o pagamento dessa dívida, uma advogada de São Paulo propôs em um artigo que os devedores tenham alguns serviços cortados. Corte de internet, o corte da telefonia fixa e mesmo celular, de outros serviços como Netflix, TV a cabo,
Tudo isto de modo a levar o devedor dos alimentos preso domiciliarmente à vontade, ao desejo de pagar a pensão alimentícia. Nas ruas, a ideia gerou polêmica. Acho correto cortar sim. Por quê? Porque ela sabe da obrigação dela, não cumpriu com a obrigação dela, por que ela deveria ter esses confortos? Eu não concordo não. Por quê? Porque é o meio de comunicação. A advogada apresenta a justificativa. O artigo 139 do nosso Código de Processo Civil estabelece o dever poder geral executivo, autorizando que um juiz estabeleça uma medida voltada à eficácia, à materialização da decisão judicial. Este desembargador vê com restrições a medida, ressaltando que ela oferece o risco de punir quem nada tem a ver com o débito. Porque normalmente os pais moram, quando estão separados, moram ou com uma outra família, que eles constituem, ou moram com pessoas da sua própria família que lhes abriga durante esse período. De modo que tirar, por exemplo, o telefone dele, diretamente você o atinge, mas indiretamente você atinge todos aqueles que estão na casa. E que são pessoas que não têm nada, não devem nada e, portanto, não têm que responder a sanção alguma. Do mesmo modo, a internet. Não penso que seja uma boa alternativa essa de sancionar por esse caminho. Vai atingir pessoas que não são devedoras de alimentos e que serão sancionadas por via indireta. Há quem se preocupe também com as consequências na vida dos devedores. O código da internet vai só piorar, porque eu não sei, às vezes pode ser até quem trabalha com a internet. Uma preocupação compartilhada pelo magistrado. Se ele depende da internet como seu instrumento de trabalho, não se há que tirar dele esse instrumento, porque é com essa fonte de renda que ele poderia ou pode cumprir com a sua obrigação. A idealizadora do expediente reconhece que a proposta não é generalizar e que a situação concreta deve sempre ser levada em conta. Cada caso é um caso. Imaginemos, por exemplo, que o devedor de alimentos preso domiciliarmente tenha na casa outras pessoas que, inclusive, estejam trabalhando home office. Deveria ser aplicada a medida de corte da internet? Talvez não. E isto saberá medir o juiz, dependendo dos fatos e das provas dos fatos que lhe sejam apresentados. Morreu hoje, aos 95 anos, Paulo Bonavides, um dos constitucionalistas mais respeitados do país. Ele estava internado em um hospital de Fortaleza. A causa da morte não foi divulgada. Paulo Bonavides foi presidente emérito do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, presidente de honra do Instituto de Defesa das Instituições Democráticas e diretor da Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Vários representantes da comunidade jurídica do país lamentaram a morte. Nas redes sociais, os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, elogiaram o legado de Paulo Bonavides. Barroso disse que o jurista manteve a chama do constitucionalismo acesa durante a longa noite da ditadura militar. Alexandre de Moraes ressaltou que Paulo Bonavides era uma pessoa inteligente, humilde e dedicada a seus alunos. Já o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, disse que a morte do jurista é uma perda insubstituível no mundo jurídico e que Paulo Bonavides era dotado de sabedoria jurídica ímpar e de um conhecimento humanístico incomparável. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decretou luto oficial por 3 dias. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que a morte de Paulo Bonavides é uma perda irreparável e que o jurista também foi responsável pelo protagonismo do direito constitucional, com papel fundamental para o Estado democrático de direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.